Eu percebi que nós temos algumas crianças correndo entre nós. Eu não vou falar sobre o contexto, né, de 2 Timóteo, que talvez alguns de nós já sabemos. Talvez Paulo, no final da sua vida, olhando para Timóteo como um filho na fé, ele queria encorajá-lo, né? Porque provavelmente Timóteo estava desanimado por causa da prisão de Paulo e com a ideia de ser os últimos dias, talvez, de Paulo, né? E Paulo incentiva Timóteo, é como se ele estivesse passando o bastão, né? Paulo treinou bastante Timóteo. E, segundo Timóteo, Paulo estava fazendo isso, dizendo: Timóteo, agora é sua vez, é você que vai lá, né? Você tem que reavivar esse dom que Deus deu a você, né? Então, Paulo estava encorajando Timóteo a missão que ele tinha como evangelista, né? E eu quero tirar algumas ideias desse texto sobre família, ou sobre pais e filhos, tá certo? Vamos tentar tirar desse texto umas 3 ideias. Porque nós sabemos que, se nós olharmos biblicamente ou no contexto da Bíblia, os pais, eles têm essa missão, essa função de conduzir seus filhos para a glória de Deus. Os filhos têm esse objetivo, né, de glorificar a Deus e também de servirem nesse mundo. Talvez essas sejam 2 importantes missões que todos os filhos têm. E nós, como pais, nós precisamos compreender isso. Porque, infelizmente, muitos pais têm conduzido seus filhos na ideia de que a coisa mais importante para os filhos é ele ser bem-sucedido nessa vida. E há um grande esforço e investimento na vida dos filhos pensando nessa ideia. Pais que se sacrificam, sabe, pelos seus filhos. Porque a ideia, muitas vezes, na mente desses pais, é que o objetivo deles como pais é se esforçarem ao máximo para que seus filhos sejam bem-sucedidos ou tenham sucesso nesse mundo. E nós sabemos que, biblicamente, é o contrário. Nós precisamos preparar os nossos filhos para a glória de Deus. E nós precisamos preparar nossos filhos para o mundo, para serem bons cidadãos e servirem no mundo. Né? Essa é a ideia. E eu vou tirar, junto com vocês, algumas ideias desse texto, para que a gente possa aprender. Então, assim, pense sobre isso. O objetivo seu como pai não é simplesmente fazer tudo aquilo que o seu filho deseja ou a ideia dele ser vitorioso nessa vida, tá certo? A gente sabe que é importante investir, né? Investir nos estudos, ter um bom currículo e etc. Mas essa não é a nossa missão principal. E, infelizmente, né, por causa dessa sociedade, nós estamos nos dirigindo para essa ideia. E nós precisamos voltar para aquela ideia que é a ideia de Deus. Se você puder abrir comigo em 2 Timóteo, capítulo 1. Só, você lembra que Jesus, ele ensinou lá no Sermão do Monte, né? Que nós deveríamos, ou falando para os discípulos lá, eles deveriam buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Nós vivemos numa sociedade que é o contrário, né? A sociedade, às vezes, nos incentiva assim: nós devemos preparar nossos filhos para ser bem-sucedido em primeiro lugar. E aí a gente termina indo para um lado
que tem sido perigoso, e nós temos visto muitas famílias cristãs se destruindo, muitos filhos se perdendo por causa dessa visão, né? Nós podemos equilibrar isso, ter uma visão de investir no futuro dos nossos filhos, mas também fazer aquela função pela qual nós fomos chamados. Capítulo 1, vou começar do verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa de vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia, paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como os serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das tuas lágrimas. Desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recomendo sua fé não fingida, que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Estou convencido de que também habita em você. Aí o contexto, né? Versículo 6, reaviva o dom que há em você e tal. Mas nós vamos focar aqui na questão família. A primeira ideia que nós podemos aprender, vou tentar ver se funciona aqui, né? Então, a primeira ideia que nós temos que aprender é que o nosso dever, nós temos um dever de ser exemplo de cristãos para os nossos filhos. Se você percebe no texto, né, versículo 4 e 5, ele diz, a mesma, né, falando da fé, que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Então, Timóteo foi um jovem bem-sucedido, envolvido na obra, se tornou um adulto envolvido, envelheceu servindo a Deus, porque ele tinha bons exemplos na sua casa. Ele tinha uma referência, ou referências, à sua avó e à sua mãe. Veja como Paulo fala nesses versículos, né? Então, através do exemplo dessas duas pessoas, Timóteo, né, cresceu aprendendo a servir a Deus, a glorificar a Deus. Essas duas mulheres, elas compreenderam o papel delas, de conduzir o neto, o filho, para a glória de Deus. E Timóteo é um homem que até hoje nós estamos tirando exemplo da vida dele. Mas por quê? Porque Timóteo, ele tinha exemplos dentro da sua casa para seguir. Eu e você, nós precisamos ser exemplos para os nossos filhos. Eu lembro, um pai, ele tinha 2 filhos, e daí ele levou um tinha 6 anos, outro 7 anos. E ele levou os filhos ao parque. Chegando no parque de diversão, ele olhou e viu lá crianças abaixo de 6 anos. É livre. Ele foi lá, comprou o bilhete de cada um dos filhos. Seus filhos não eram muito altos, e quando ele ia para aqueles brinquedos no parque, o rapaz que liberava disse, olha, por que você não comprou, por que você não veio sem pagar, né? Pela estatura deles, eles passavam tranquilo, eu nem ia nem perguntar, eles parecem ter menos de 6 anos. Ninguém ia ver. Aí o pai olhou e falou, olha, ninguém ia ver, mas eles iam ver. E o que eles iam pensar do seu pai? Imagine para aqueles filhos, vendo o pai agindo dessa forma. Que lição, que atitude de exemplo, né? Nós precisamos ser exemplo para os nossos filhos, conduzindo eles a Deus. Lembra Maria e José? Ao 8º dia de nascença de Jesus, o que foi que eles fizeram? O levaram para o templo, consagrar a Deus, não é? Segundo os relatos do Evangelho, a cada ano, os seus pais os levavam para a festa da Páscoa, porque os pais
estavam conduzindo Jesus, não é, a Deus. Como era importante aqueles pais fazendo isso. E se Jesus é o próprio Deus aqui, o Deus conosco, né? E esse é o exemplo dos pais, Maria e José, imagina eu. Imagina o exemplo que eu tenho que dar para os meus filhos, se eu quero conduzi-los para a glória de Deus. Então, a primeira ideia é essa, nós precisamos ser exemplos, ter atitudes que realmente nossos filhos possam olhar para nós e dizer, quando eu crescer, eu quero ser um cristão como meu pai. Eu quero agir como meu pai. Porque só falar, gritar, né? Sabe, às vezes ser grosso, essas coisas, muitas vezes só afastam os filhos. Mas nós precisamos aproximá-los, não é? Através de boas atitudes. E sabe qual é um dos bons exemplos que nós damos para os nossos filhos? Ou talvez um dos melhores exemplos? É quando nós tratamos a nossa esposa bem. Sabe, quando a gente trata a nossa esposa com dignidade, com amor, nossos filhos estão vendo. Infelizmente, se você percebe, nós estamos numa sociedade onde as pessoas não querem ter mais filhos, os casais. Quando a gente olha na Bíblia, quando Caim morreu e nasceu o próximo filho, a gente vê Eva dizendo que foi abençoada por Deus, porque nasceu mais um filho. Mas hoje na nossa sociedade, as pessoas não querem mais ter filho, porque filhos traz a ideia de problemas, de dificuldade, não é? E a gente sabe que filhos são bênçãos do Senhor, que são conduzidos em nossas mãos para que nós possamos conduzi-los para a glória de Deus, não é? Esse é um dos objetivos. E para isso, nós precisamos ser exemplos, né? Dar o nosso exemplo para os nossos filhos. A segunda ideia temos que compreender que as lutas da vida fazem nossos filhos crescer. Eu não preciso fazer de tudo para que o meu filho não sofra, não sinta dor, não passe dificuldade, não seja decepcionado, né? A gente vê a luta muitas vezes dos pais para que essas coisas não aconteçam. Não, com o meu filho não pode. Se falou do meu filho, né? Ou se de repente a professora convidar o pai para ir lá na escola porque tem uma reclamação do filho. Hoje em dia os pais vão com tudo no colégio, querendo até bater no professor para defender os filhos. Não é? Ou às vezes nós somos tão ligados com nossos filhos que a gente não quer que nada aconteça e nós começamos a agir de uma forma que eles ficam mimados. Eu lembro de uma mãe e um pai, quando eu morava lá em Caruaru, eles me chamaram e falaram, olha, nós vamos patrocinar uma câmera, todo equipamento, né? A pessoa vai filmar, porque eu quero estar aqui no salão principal, mas eu quero ver minha filha lá na sala de aula das crianças. Eu falei, mas por que você quer isso? Sabe por quê? Porque eu percebi que tem algumas meninas que se vestem de uma forma que eu não quero minha filha perto delas. E eu falei para ela, olha, se você soubesse o quanto é importante para sua filha conviver com essas pessoas, como isso vai fazer ela crescer, como ela vai desenvolver, tirar isso dela é você tornar um adulto, ou educar um adulto que não sabe lidar com pessoas diferentes dela. Não aceito, né? Eu vou lá e ela foi. Se eu vou no psicólogo, procurou o psicólogo, aí na outra semana ela veio, me procurou e eu falei, e aí, como é que foi, né? Ela disse, o psicólogo falou a mesma coisa que você falou. Né? Então veja a que ponto os pais vão, né? Colocar uma câmera para ver o filho, ou evitar que o filho se relacione, né, com outras pessoas diferentes. Entende? Então, nós precisamos aprender que as lutas fazem parte da vida. A gente vê Timóteo, né, Paulo trata como se fosse seu filho, era um companheiro.
E eu creio, Timóteo presenciou muitos sofrimentos, injustiças, dores que Paulo sofreu. E isso eu acredito foi para o crescimento, para o desenvolvimento dele. Mas às vezes nós queremos ser até um tapete para que nosso filho caia, né? Caia no fofinho, para que ele não se machuque. E a gente não compreende que as quedas da vida faz parte do desenvolvimento do caráter, não é, de uma pessoa. E nós precisamos entender isso. Eu não preciso dar tudo que meu filho precisa. Eu não preciso, sabe, livrar meu filho de tudo, né? Ou aconteceu um problema, agora eu estou do lado do meu filho, vou defender meu filho, né? A gente precisa entender isso, que eles vão crescer na vida. A vida, em algum momento, né? Nossos filhos vão chorar, vão se decepcionar com pessoas, vão conviver com pessoas difíceis. E nós temos que entender que tirá-las disso é atrapalhar o desenvolvimento natural. Provavelmente, né, quando isso acontece, vão se tornar adultos problemáticos, sabe, cheios de dificuldades. E eu sei, isso é um sentimento de pai, de mãe, né? Nós queremos dar o melhor, nós queremos proteger, nós queremos que nada de mal aconteça, mas às vezes crianças criadas ou filhos criados dessa maneira, sem ouvir o não, sem ter limites, imagine no que eles vão se tornar. Infelizmente, muitas vezes, né, eu posso estar indo por esse caminho. E eu preciso entender que as lutas, as quedas, as dores do meu filho, da minha filha, faz parte do crescimento. Assim como faz em nossa vida, né, como cristãos. Como cristãos, nós sofremos, passamos dificuldades, apertos, né? E eu creio que talvez você já vivenciou isso e você percebeu o quanto isso fez bem para a sua vida. Nós podemos ver, por exemplo, né? Em Lucas capítulo 2, verso 20, né? Diz, crescia o menino, olhando para Jesus, crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, graça de Deus, a graça de Deus estava com ele. Lucas 2, 52, e crescia Jesus em sabedoria, estatura, graça diante de Deus e dos homens. O próprio Jesus, a gente pode ver que ele crescia. Ele crescia fisicamente, né? Havia o crescimento físico, porque diz, crescia o menino e se fortalecia. Havia o crescimento intelectual, e crescia Jesus em sabedoria. Havia o crescimento espiritual, né? Crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus. E crescia socialmente, e crescia diante de Deus e diante dos homens, né? Fisicamente, intelectualmente, espiritualmente e socialmente. Então, era o crescimento, né, de Jesus. A gente vê o desenvolvimento dele. Então, nós precisamos entender que é o crescimento natural de uma criança, dos nossos filhos. Então eu não posso interromper isso. Ele precisa crescer de uma forma completa, de uma forma geral, né? Provérbios diz o seguinte, Provérbios 29, 15, ou melhor, a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. 17, 25, o filho insensato é a tristeza para o pai e a amargura para quem deu a luz. Então, nós precisamos entender que o crescimento dos nossos filhos é algo importante. Eu não posso evitar, eu não posso atrapalhar esse crescimento. Terceira ideia que nós temos aí, que nós vemos, né, é que temos que colocar nossos filhos em contato com pessoas que podem abençoá-los,
incentivá-los espiritualmente. Se você percebe, o versículo diz assim: ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha quem estava em contato, né, com Timóteo. Era Paulo. Paulo ajudou Timóteo a crescer espiritualmente. Então, eu preciso colocar meus filhos para que eles possam desenvolver amizades com pessoas que vão ajudá-los a crescer espiritualmente. Eu tenho que observar isso. Claro, não vou isolar meu filho no sentido de que ele não vai ter amizade com outras pessoas, mas eu preciso colocar pessoas espirituais, pessoas que buscam a Deus, pessoas tementes a Deus, próximo do meu filho, para que influencie eles, para que eles cresçam. Nós precisamos investir nisso, irmão. Por isso que quando tem um retiro de adolescentes, sabe, invista no seu filho. Coloque ele diante de pessoas que vai ajudá-lo a crescer. Quando tiver retiro de jovens, invista. É um investimento financeiro que você está fazendo na vida do seu filho, para que essas pessoas influenciem a vida dele e ele seja alguém que realmente glorifica a Deus com a sua vida. Nós precisamos desenvolver isso. A proximidade entre Timóteo e Paulo, né, esse relacionamento, essa amizade, gerou um Timóteo, um evangelista preparado, né, padrão para os jovens daquela época. E quem de nós não sonhamos em ter filhos jovens padrões, né, da sociedade, da igreja, sabe, que conhece a palavra, que transmite a palavra para outros, né, que são firmes em Jesus, independente se você esteja próximo ou não, eles são firmes. Mesmo que vão para outra cidade, estão firmes servindo ao Senhor. Todos nós desejamos isso, mas para isso nós precisamos investir em nosso filho. Se você lembra, o jovem Samuel servia ao Senhor ao lado de quem? De Eli. Alguém que o incentivou, preparou, né, conduziu ele para que ele pudesse glorificar a Deus com a vida que ele tinha. É isso que nós precisamos observar também em nossos filhos. Coloque pessoas que vão ajudar seu filho a crescer espiritualmente. Tudo isso nos faz fazer algumas perguntas para nós, né? Quem tem sido os heróis de nossos filhos? Quem exerce influência sobre eles? Quem são as pessoas que têm influenciado nossos filhos? Será que nós estamos tão ocupados, às vezes, que nem lembramos disso? Com quem eles têm aprendido? Quem são seus professores? É a mídia? São os especialistas da mídia, com as suas ideias inovadoras, que estão ensinando nossos filhos? Será que são esses? Porventura, né, os seus principais referenciais são cristãos? A referência dos nossos filhos são cristãos? São pessoas tementes a Deus, que têm buscado a Deus? Filhos são flechas. O autor do Salmo 127 fala. São flechas. E nós sabemos que a flecha, ela é lançada. Os filhos não são para mim, para você. Não, nós somos o guerreiro que lançamos os nossos filhos. Por isso que nós precisamos preparar nosso filho para a glória de Deus e prepará-los para esse mundo, para ter sua família, encarar a realidade do mundo. Esse é o nosso papel como filhos. E aí nós vamos conduzir nossos filhos para Deus, né? Para glorificar a Deus. Eu vou passar um vídeo pequeno para a gente finalizar. Pai, você não sabe disso agora, mas estou te observando. Observando cada coisa que você faz.
observando como trata as pessoas, o modo como você trata a mamãe, meu irmão e a mim. O modo como vive está tendo um grande impacto em mim. Quando chegar a minha hora de escolher uma profissão e prover para minha família, a sua ética no trabalho estará em minha mente. E o tempo que você passa comigo, mesmo que fazendo algo bobo, fará com que eu me sinta mais confiante. Haverá momentos em minha vida em que eu lutarei com a minha integridade. E talvez eu não esteja certo do que fazer. Mas me lembrarei de como defendia aquilo que era correto, mesmo quando podia ter olhado para o outro lado. Alguma das escolhas que você está fazendo, eu também farei. E por favor, não tenha medo de me mostrar seus fracassos, de mostrar seus erros. Eu aprenderei com eles. Pai, você está me ouvindo? Eu estou observando. Observando se você realmente crê naquilo que fala sobre Deus. E eu preciso da sua ajuda para me mostrar o caminho. Um caminho que não é fácil, mas é o certo e o melhor. Eu estou te observando, Pai, todos os dias. Você está me ensinando como viver, ainda que não saiba. La la